Eu então vou falar essencialmente da diferença entre a gestão ativa, passiva e investimento direto e porque é que vocês não devem, não é recomendável que o façam esta última. Vou falar as diferenças entre os diferentes formatos de investimento em Portugal e, se tiver tempo, vou falar de novas formas de investimento que têm aparecido e que têm sido populares, nomeadamente do crowdfunding. Principais diferenças entre a gestão ativa, passiva e investimento direto. O investimento direto, investir é já difícil, o investimento direto é o segmento de investimento mais difícil de fazer, como o Miguel já falou, a componente emocional, ter que analisar relatórios de empresas, ter que fazer projeções sobre a empresa, acompanhar a empresa e monitorizar o investimento. A menos que vocês tenham um portfólio diversificado e estejam a acrescentar uma pequena parte a ele, ou então que tenham um conhecimento muito aprofundado de uma empresa, não o devem fazer. Gestão ativa acaba por ser também difícil, porque eu na gestão ativa eu tenho que responder a uma pergunta, é em que mercado é que eu vou investir? E essa questão também acaba por não ser fácil. Na gestão ativa eu tenho aqui um nível superior, eu tenho que tentar investir em determinado mercado e escolher o gestor. Relativamente ao risco, como o Rolo já tinha falado, o investimento direto tem um risco intrínseco muito elevado. A gestão passiva e ativa, por definição, depois depende do caso, mas já à partida, por definição, estamos relativamente diversificados. A diferença entre a gestão ativa e passiva é que a gestão ativa, o objetivo é superar o retorno do índice subjacente, a gestão passiva é replicar de forma automática o índice subjacente. Já o investimento direto, como é óbvio, depende do objetivo pessoal do investidor. Eu vou falar ali mais à frente, retenham só que a gestão ativa tem os custos mais elevados, eu vou ter um slide acerca disto, e relativamente à eficiência fiscal, eu depois vou decompor a gestão ativa em 3, mas o investimento direto é o menos eficiente e depois a gestão ativa tem 3 formatos e eu vou detalhar isso mais à frente. Pronto, gestão passiva. A gestão passiva divide-se em 2 grandes famílias, os fundos de índice e os ETFs. Os fundos de índice são menos conhecidos, mas permitem de uma forma eficiente investir pequenos montantes. Ambos replicam índices. A grande diferença entre eles é que um é sob a forma de fundo e não tem cotação intradiária e o outro é cotado em mercado. Replicação física e replicação sintética. Se vocês tiverem 2 ETFs, tudo o resto igual, aquilo que é aconselhável é que vocês comprem um ETF de replicação física, porque a custódia dos títulos está lá, enquanto que na replicação sintética vocês têm risco de contraparte. Isto o ETF, a replicação física, eu vou dar o exemplo deste é o MSCI World, como podem ver aqui, que o Rolo já tinha falado e o Luís Jordão também. Por exemplo, este índice tem 3,11% da Apple e o que eu sei ao investir nele é que as ações da Apple estão lá custodiadas. Enquanto que o outro é uma contraparte que me garante o retorno e daí eu tenho um risco de contraparte. É geralmente um equity swap, mas basicamente é uma contraparte. Se essa contraparte falha, eu não tenho lá os títulos. Pronto. Depois há outros fatores como a construção do índice de referência, se o índice se é market cap weighted, ou seja, se é baseado na capitalização bolsista das empresas, qual é a periodicidade do rebalanceamento e depois outra questão-chave é se eu vou comprar um ETF com uma classe de acumulação ou distribuição, a menos que vocês precisem de rendimentos regulares, vocês devem sempre escolher a classe de acumulação porque fiscalmente é mais eficiente. Mas a grande pergunta que se faz ao comprar um ETF é sempre que exposição é que estou a ter. E como vocês podem ver aqui, eu se comprar o MSCI World, atualmente eu teria uma exposição em empresas domiciliadas nos Estados Unidos de 63%. Vocês podem achar excessivo, mas como o Rolo já referiu, isto é exposição em empresas domiciliadas, o risco económico está repartido pelo mundo inteiro. O que é que acontece se a Apple de um dia para o outro for à falência, o que é que acontece ao vosso portfólio? Tudo o resto constante, o vosso portfólio vai cair 3,11%. Aqui eu trago a performance de 5 anos do ETF e do índice de referência, eu não vou mencionar qual é o ETF, mas é um ETF disponível em Portugal e como vocês podem ver, vocês só veem uma linha porque ele faz a replicação perfeita do índice. Passando aos fundos... Passando aos fundos de investimento, PPRs e fundos de pensões, estas 2 categorias são semelhantes, ou seja, eles distinguem-se pela classe de ativos onde investem, seja ações, obrigações, o mercado monetário.
tem geralmente um índice de referência e o gestor sobrepondera o índice ou o setor procurando superar o índice de retorno. Quais é que são as diferenças? Também tudo o resto constante entre os três formatos. Eficiência fiscal eu vou falar aqui, mas vocês vão ver que o eficiência fiscal, o fundo de investimento é o menos eficiente. E falar aqui do acesso ao investimento nos fundos de pensões. Isto em Espanha a legislação vai ser alterada e vai permitir que entregas próprias possam ser levantadas. O que é que acontece em Portugal? Vocês, se estiverem investidos num fundo de pensões, só mediante condições extremas de liquidez é que o podem fazer e tipificadas na lei. Passando então aqui à fiscalidade, como vocês podem ver, tanto os FIMs como as outras classes de investimento não têm deduções à coleta, ou seja, não têm benefício fiscal, e a tributação sobre o rendimento é 28%. Os fundos de pensões e os PPRs são os formatos mais eficientes fiscalmente, eu já falei daquela grande particularidade dos fundos de pensões. Vocês podem usufruir deste benefício fiscal caso não tenham rendimentos muito elevados e respeitem outros limites, ou seja, vocês podem não vir buscar a totalidade deste rendimento. Desculpa. E a tributação à saída dos fundos de pensões, tendo em conta o prazo de permanência, nos fundos de pensões já é mais baixa. Nos PPRs, levantando nas condições previstas por lei, é muito semelhante. E uma coisa que as pessoas não sabem é que podem, se não usufruírem deste benefício fiscal, podem desde já investir num PPR e levantá-lo passado uma semana, um ano, um mês, usufruindo de taxas mais atrativas do que os FIMs. Ou seja, aqui o legislador a fazer uma discriminação positiva fiscalmente deste formato de investimento. Pronto, custos de investir. Eu vou ter um slide ali com muitos números, vou tentar ser breve. Os custos mais importantes vão ser os que estão a cinzento, e são cinzento porquê? Porque eles não se veem, vocês não veem, mas pagam. Depois temos os custos pontuais, eu vou dividir aqui duas coisas, a comissão de recortagem, que tem um caráter anual, e a guarda-títulos tem um caráter anual, e a comissão de recortagem, só se vocês investirem, é que pagam essa comissão. Estes são explícitos, estes são implícitos. Pronto, como podem ver aqui, eu tenho aqui a ponderação pelos ativos dos custos, da taxa de custos global dos fundos em Portugal, por classe de ativos, aqui dos ETFs, e aqui a azul, o custo que vocês teriam investindo 10 mil euros, com uma comissão média de corretagem e de guarda-títulos em Portugal, ou seja, se vocês investissem em ações, vocês pagavam supostamente estes 0,2 mais estes 0,4 e estes 0,2. Ao contrário, a gestão ativa, como vocês podem ver, os custos são mais elevados. Em mercados pouco eficientes faz sentido, em mercados muito eficientes ela não faz sentido. Uma coisa que as pessoas não sabem é que estes custos têm aqui uma comissão de distribuição que é paga à pessoa, às vezes, que vos vende os produtos, e daí o custo ser elevado. Produtos financeiros complexos, eu nunca mais daqui saí a falar sobre os produtos financeiros complexos, dizer que para investidores não profissionais ele só é apto se o investidor tiver conhecimento dos riscos específicos, e que são bastantes, de fraude jurídico e outros, e no crowdfunding dizer que vocês estão a emprestar dinheiro a pequenos negócios, há aqui dois riscos que se somam, é o risco de crédito, ou seja, a entidade a que vocês emprestam o dinheiro, e a entidade gestora da plataforma. Em Portugal existe alguma relação relativamente às plataformas, mas eu queria só referir que eles não estão cobertos pelo sistema de indemnização a investidores, nem pelo Fundo de Garantia de Depósitos. É só. Obrigado.